Boa tarde a todos. Vamos continuar o livro de Brian Weiss, A Cura através da Terapia de Vidas Passadas, 9º capítulo. Abrindo a mente para o poder das experiências místicas. Recentemente, participei de um programa de entrevistas numa rádio de Cleveland. Ouvintes ligavam para expressar sua aprovação, partilhar experiências pessoais ou criticar. Lembro-me especialmente de uma mulher que, furiosa, afirmava que a hipnose era um pecado. Argumentei, perguntando por que, então, a Arquidiocese de Miami me mandava freiras e padres para hipnose, procurando ajudá-los a parar de fumar, perder peso ou reduzir o estresse.
mas não houve argumento que a convencesse. Por que a senhora ficou tão furiosa? Provavelmente porque a hipnose era novidade para ela e ameaçava suas crenças arraigadas de como as coisas deviam ser. Eu desafiava sua visão da realidade, sua compreensão do mundo. Quando conto essa história em meus seminários, sempre provoco risadas, mas muitos dos que riem se reconhecem na reação dessa senhora. É difícil aceitar uma ideia ou prática que vá contra aquilo em que acreditamos. Por outro lado, é importante pensarmos quanto a humanidade foi beneficiada por novas e ameaçadoras ideias que surgiram em alguma época da história. Em 1633, Galileu foi julgado pela Inquisição ao apresentar a teoria baseada em sua experiência científica direta e na observação com um telescópio de sua própria criação, de que a Terra girava sobre seu próprio eixo em torno do Sol. Dessa forma, Galileu refutava a teoria muito sustentada de que a Terra era o centro do universo. A Igreja condenou-o como herege e Galileu, para ser libertado, foi forçado a abjurar. Isaac Newton, que nasceu no dia da morte de Galileu, em 1642, aproveitou o trabalho do seu antecessor para desenvolver sua própria teoria. O trabalho de Newton foi bem recebido e o conceito de universo mudado para sempre. Apesar dos esforços da Igreja, a obra de Galileu foi por fim aceita e altamente louvada, abrindo caminho para novas perspectivas na ciência, na religião e na história do pensamento, transformando definitivamente a maneira de encarar a realidade. Se aquela senhora de Cleveland, em vez de sentir-se ameaçada, aceitasse a ideia de que a hipnose é capaz de curar, talvez tivesse aberto novas portas para outras possibilidades de crescimento. O mesmo pode acontecer com qualquer um de nós. Às vezes, com a terapia, entendemos que a mente tem um papel decisivo no processo de cura. Por mais preparados que estejamos, podemos descobrir que as principais lições são a abertura de nossas mentes e a transformação dos medos e limitações em força e alegria. Para muitos de nós, a experiência de regressão revela que algumas das ideias que durante a vida assimilamos como crenças absolutas simplesmente não eram verdadeiras. Você pode se dar conta de que algumas dessas ideias interferiram sutil e imperceptivelmente no seu crescimento pessoal e no seu poder ou capacidade de se alegrar. Quando você se liberta dessas crenças, a velha maneira de ver e analisar as coisas desaparece e as possibilidades da vida parecem se expandir.
Anita é uma dona de casa de 42 anos, de família italiana, com formação cultural religiosa bastante rígida. Quando me procurou, meio desconfiada, estava muito deprimida. Abatimento, sono desordenado, sensação de desamparo e desespero, falta de energia, se tratando com remédios. Ela se sentia oprimida pela família, por sua rígida formação religiosa, e especialmente pelo modo como essas duas forças pareciam ditar a sua conduta. Nossa primeira consulta, Anita timidamente conseguiu confessar que se sentia claustrofóbica e estagnada. Estava particularmente deprimida por causa de seu relacionamento com o pai, que insistia em se mostrar exigente e autoritário em relação à filha adulta. Anita sentia-se limitada pelas exigências do pai, mas ao mesmo tempo culpada pela própria raiva. Achava-se incapaz de enfrentá-lo e de remediar a situação por causa da rígida obediência filial imposta pela formação católica. Acima de tudo, Anita estava muito deprimida, muito perturbada, porque sua religião não aceitava a reencarnação, um conceito que ela acreditava piamente e que motivara sua vinda ao meu consultório. No início da regressão, algo incomum aconteceu. Quando abriu a porta para o passado, Anita não entrou numa outra vida. Em vez disso, foi para um lugar que parecia estar entre duas vidas. Era um jardim iluminado por uma luz dourada e repleto de guias sábios. De repente, aquela mulher retraída e formal começou a me ensinar verdades profundas sobre amor e sabedoria. Quando quiser reconfortar uma pessoa, não dê ouvido às suas palavras, que podem ser enganosas. Anita me aconselhou calmamente. Vá direto ao coração, direto ao seu sofrimento. As palavras podem parecer agressivas, mas mesmo assim ela precisa ser reconfortada. Devemos alinhar o amor da mente com o amor do coração. Aí entramos em harmonia, em equilíbrio. Anita prosseguiu em sua linda reflexão. Ao retornar do seu estado de relaxamento, estava profundamente tocada por sua experiência mística. Com o prosseguimento da terapia, ocorreram mudanças muito interessantes. A sensação de impotência começou a diminuir, sendo substituída por uma atitude de poder e fortalecimento pessoais. Sua depressão melhorou gradualmente e não houve recaída. Depois de ter sua experiência da verdade, Anita se sente menos oprimida pelos valores católicos tradicionais. Está mais confiante para redefinir o relacionamento com o pai, tarefa que assumiu com prazer. Sente mais amor por ele, depois que sua experiência fez entender profundamente o importante papel que o amor representa na graça divina. Conseguiu também enxergar o pai mais claramente como uma pessoa com seus próprios medos e limitações e o perdoou. Recentemente, Anita contou-me que sua experiência de acessar diretamente a verdade resultou num benefício inesperado. Descobriu que tem habilidade para a cura. Percebeu, por exemplo, que a febre dos filhos cedia ao seu toque. Está se aprofundando nesse campo e sente que se encontra no verdadeiro
início de um longo, maravilhoso e excitante caminho. A verdade é que a superação de obstáculos e dificuldades acelera o progresso espiritual. As dificuldades mais sérias de uma existência, tais como doenças psiquiátricas graves ou deficiências físicas, podem ser encaradas como chances de progresso, não de atraso. Na minha opinião, as almas mais fortes escolhem carregar os fardos mais pesados, porque eles proporcionam grandes oportunidades de crescimento. Se compararmos uma existência a um ano letivo, existenciais com um maior número de problemas, podem ser considerados um ano de curso superior. Talvez por isso, as existências difíceis sejam lembradas mais frequentemente durante as regressões. As existências mais fáceis, os períodos de repouso, não costumam ser tão significativas. Vejo meus clientes conquistarem uma nova serenidade e confiança em sua vida, além da capacidade de perseguir o crescimento futuro. A percepção da realidade muda profundamente e a descoberta do próprio potencial e a capacidade de experimentar alegria se expandem de modo expressivo. Às vezes, o que nos traz alegria é a superação do nosso medo de comunicar novas ideias ao mundo. Minha primeira experiência com uma lembrança vívida de uma existência passada ocorreu durante sessões de shiatsu para tratamento de dor crônica nas costas e no pescoço. Poucos meses antes da publicação de Muitas Vidas, Muitos Mestres, fui a um terapeuta de shiatsu por causa dessa dor. As sessões transcorriam em silêncio e eu usava esse tempo tranquilo para meditar. Na terceira sessão, alcancei um estado de relaxamento muito profundo. Enquanto o terapeuta trabalhava nos meus pés, fui surpreendido pela imagem de uma cena de outra época. Eu me encontrava desperto, consciente do meu corpo, mas estava assistindo e revivendo um filme na minha mente. Na cena, eu era mais alto e magro, usava uma pequena barba escura pontuda. Vestia um manto multicolorido e estava de pé no patamar externo de um estranho edifício. Olhando nos olhos daquele homem, descobri que era eu. Sentia suas emoções, podia ver através de seus olhos. Não sei se era fantasia ou não, mas continuei observando, testemunhando. Estava numa época antiga. Um homem, um sacerdote, pertencia à hierarquia religiosa. O prédio era nitidamente geométrico, plano no topo com uma base mais ampla e as paredes inclinadas. Havia 7 ou 8 terraços com plantas crescendo pelos lados. Escadas largas ligavam os terraços em certos pontos. Eu me vi examinando as plantas e pensando, essas plantas parecem tropicais, mas não são encontradas em Miami. Muitas eram enormes e verdes. Eu nunca as vira antes. Lentamente, uma palavra surgiu em minha mente, zigurate. Eu não sabia o que significava. Ao olhar de novo para o sacerdote, tomei consciência de que, à medida que ascendia a uma posição de grande poder e autoridade, seu idealismo e espiritualidade iam sendo substituídos por um apego crescente a valores materiais. Era ouvido até pela família real. Em vez de usar sua posição
para promover valores espirituais, fraternidade e paz para seu povo, ele a utilizava com ganância para o sexo e para obter um poder cada vez maior. Fiquei triste. Que desperdício! Todos aqueles anos de propósitos idealistas, estudos e esforços jogados fora por causa de desejos tão fortes e mundanos. Minha vida prosseguiu. O sacerdote morreu de velhice, sem recuperar as virtudes e o idealismo da juventude. Ao morrer, deixou para trás sua riqueza, o poder, o cargo e o corpo. Senti de novo uma imensa tristeza. Uma grande oportunidade tinha sido desperdiçada. Mais tarde, naquela noite, recordei a palavra zigurate. Pesquisei na enciclopédia. Zigurates eram templos da época sírio-babilônica, que tinham a mesma forma geométrica daquele que eu visualizara. Os jardins suspensos da Babilônia são um exemplo de zigurate. Fiquei chocado. Não me lembrava de ter estudado isso. Poucos anos depois dessa experiência, organizei um seminário de treinamento em regressão em Boca Raton, com duração de 4 dias. Participaram cerca de 30 terapeutas, a maioria psiquiatras e psicólogos de todo o país. Trabalhamos de 8 a 12 horas por dia, fazendo regressão uns com os outros. A intensidade de um sistema fechado como este, cheio de pessoas brilhantes e altamente carregadas de energia, me afetou. Tanto que, na segunda noite, acordei no meio de um sonho vívido. Mesmo consciente, o sonho continuava a se desenrolar, trazendo uma lembrança de vida passada. Naquela existência, eu aparecia como prisioneiro em algum lugar da Europa durante a Idade Média. Estava preso no que parecia um calabouço subterrâneo feito de pedra. Estava acorrentado à parede por um braço e sendo torturado por causa de minhas crenças, principalmente por ensinar temas ligados à reencarnação, que não era aceita naquele país católico. Meu torturador apenas cumpria ordens. Após vários dias de tortura, eu morri. Quando o sonho terminou, eu ainda me encontrava em estado de entorpecimento. Nesse estado altamente criativo, recordei a existência que vivenciara vários anos antes, quando fora um poderoso sacerdote no zigurate e abusara do meu poder para tirar proveito material. Então, ouvi uma voz. Quando teve a oportunidade de ensinar a verdade, você não o fez, disse a voz amavelmente. Depois, quando não tinha mais essa oportunidade, você o fez e morreu desnecessariamente. Na primeira vez, poderia, com facilidade e sucesso, ter ensinado muitas coisas sobre o amor. Na segunda, não avaliou bem o movimento de declarar sua crença. Agora, continua a voz falando de minha existência atual. Faça a coisa certa. Naquela hora, compreendi que parte do propósito da minha vida era transformar o medo em amor e sabedoria. Eu não poderia ter medo de ensinar. Envolvidos pela rotina da vida cotidiana, somos às vezes consumidos pela preocupação e ansiedade, tão concentrados em nosso status, aparência e com o que os outros pensam de nós, que esquecemos nosso eu espiritual, nossa verdade absoluta, nossa força interior. Ficamos tão preocupados
em resguardar nossas reputações e posições, com tanto medo de ser manipulados pelos outros, de parecer loucos ou ingênuos, que às vezes perdemos a coragem de expressar nossos valores espirituais. Acabamos nos tornando medrosos demais para conhecer e experimentar nosso próprio amor e poder. Os tempos estão mudando. Cientistas com ideias novas e audaciosas não vão mais para a prisão como Galileu. A luta agora é mais interior e pessoal. A fronteira entre conceito intelectual e experiência mística direta está indefinida. Alguns médicos de uma famosa universidade me procuraram recentemente. Estavam trabalhando com um mestre taoísta chinês para ver se descobriu um meio de mapear, explicar e reproduzir a arte do Qigong, que promove a cura através de movimentos, meditação e trabalho energético. Um casamento do misticismo oriental com a ciência ocidental. Fui convidada para explicar o processo de regressão a vidas passadas, que é um componente essencial da modalidade de cura do Qigong. Com a minha chegada, esses homens de mente aberta também começaram a se dedicar à ideia da reencarnação. Muitos diálogos semelhantes vêm ocorrendo agora em todo o mundo. Físicos e psiquiatras estão se transformando nos místicos da década final do século. Estamos confirmando o que os primeiros místicos sabiam intuitivamente, que somos todos seres divinos. Soubemos disso durante milhares de anos, mas nos esquecemos. E para conhecer nosso poder e voltar para casa, temos que nos lembrar do que é realmente verdade. Temos que nos lembrar do caminho. Ouçam esse texto várias vezes. Vai nos auxiliar, vai te auxiliar, vai auxiliar o universo. Depois passaremos para o 10º capítulo, que é Enriquecendo a Sua Vida. Ouça bem esse texto, faça as práticas da regressão, vai mudar sua vida. Vai se sentir muito melhor, mais atuante, o aspecto divino do seu ser vai se manifestar. Tenha certeza. Peço que divulguem nosso trabalho, que é um trabalho de amor ao próximo. Divulguem meu canal no YouTube, Catarina Garcia de Souza, com todos os vídeos e meditações que existem nele. Propaguem para seus amigos, grupos e familiares. Agradeço imensamente. Namastê.
Boa tarde a todos. Vamos continuar o livro de Brian Weiss, A Cura através da Terapia de Vidas Passadas, 9º capítulo. Abrindo a mente para o poder das experiências místicas. Recentemente, participei de um programa de entrevistas numa rádio de Cleveland. Ouvintes ligavam para expressar sua aprovação, partilhar experiências pessoais ou criticar. Lembro-me especialmente de uma mulher que, furiosa, afirmava que a hipnose era um pecado. Argumentei, perguntando por que então a Arquidiocese de Miami me mandava freiras e padres para hipnose, procurando ajudá-los a parar de fumar, perder peso ou reduzir o estresse. Mas não houve argumento que a convencesse. Por que a senhora ficou tão furiosa? Provavelmente porque a hipnose era novidade para ela e ameaçava suas crenças arraigadas de como as coisas deviam ser. Eu desafiava sua visão da realidade, sua compreensão do mundo. Quando conto essa história em meus seminários, sempre provoco risadas, mas muitos dos que riem se reconhecem na reação dessa senhora. É difícil aceitar uma ideia ou prática que vá contra aquilo em que acreditamos. Por outro lado, é importante pensarmos quanto a humanidade foi beneficiada por novas e ameaçadoras ideias que surgiram em alguma época da história. Em 1633, Galileu foi julgado pela Inquisição ao apresentar a teoria baseada em sua experiência científica direta e na observação com um telescópio de sua própria criação, de que a Terra girava sobre seu próprio eixo em torno do Sol. Dessa forma, Galileu refutava a teoria muito sustentada de que a Terra era o centro do universo. A Igreja condenou-o como herege e Galileu, para ser libertado, foi forçado a abjurar. Isaac Newton, que nasceu no dia da morte de Galileu, em 1642, aproveitou o trabalho do seu antecessor para desenvolver sua própria teoria. O trabalho de Newton foi bem recebido e o conceito de universo mudado para sempre. Apesar dos esforços da Igreja, a obra de Galileu foi por fim aceita e altamente louvada, abrindo caminho para novas perspectivas na ciência, na religião e na história do pensamento, transformando definitivamente a maneira de encarar a realidade. Se aquela senhora de Cleveland, em vez de sentir-se ameaçada, aceitasse a ideia de que a hipnose é capaz de curar, talvez tivesse aberto novas portas para outras possibilidades de crescimento. O mesmo pode acontecer com qualquer um de nós. Às vezes, com a terapia, entendemos que a mente tem um papel decisivo no processo de cura. Por mais preparados que estejamos, podemos descobrir que as principais lições são a abertura de nossas mentes e a transformação dos medos e limitações em força e alegria.
Para muitos de nós, a experiência de regressão revela que algumas das ideias que durante a vida assimilamos como crenças absolutas simplesmente não eram verdadeiras. Você pode se dar conta de que algumas dessas ideias interferiram sutil e imperceptivelmente no seu crescimento pessoal e no seu poder ou capacidade de se alegrar. Quando você se liberta dessas crenças, a velha maneira de ver e analisar as coisas desaparece e as possibilidades da vida parecem se expandir. Anita é uma dona de casa de 42 anos, de família italiana, com formação cultural religiosa bastante rígida. Quando me procurou, meio desconfiada, estava muito deprimida. Abatimento, sono desordenado, sensação de desamparo e desespero, falta de energia, se tratando com remédios. Ela se sentia oprimida pela família, por sua rígida formação religiosa, e especialmente pelo modo como essas duas forças pareciam ditar a sua conduta. Nossa primeira consulta, Anita timidamente conseguiu confessar que se sentia claustrofóbica e estagnada. Estava particularmente deprimida por causa de seu relacionamento com o pai, que insistia em se mostrar exigente e autoritário em relação à filha adulta. Anita sentia-se limitada pelas exigências do pai, mas ao mesmo tempo culpada pela própria raiva. Achava-se incapaz de enfrentá-lo e de remediar a situação por causa da rígida obediência filial imposta pela formação católica. Acima de tudo, Anita estava muito deprimida, muito perturbada, porque sua religião não aceitava a reencarnação, um conceito que ela acreditava piamente e que motivara sua vinda ao meu consultório. No início da regressão, algo incomum aconteceu. Quando abriu a porta para o passado, Anita não entrou numa outra vida. Em vez disso, foi para um lugar que parecia estar entre duas vidas. Era um jardim iluminado por uma luz dourada e repleto de guias sábios. De repente, aquela mulher retraída e formal começou a me ensinar verdades profundas sobre amor e sabedoria. Quando quiser reconfortar uma pessoa, não dê ouvido às suas palavras, que podem ser enganosas. Anita me aconselhou calmamente. Vá direto ao coração, direto ao seu sofrimento. As palavras podem parecer agressivas, mas mesmo assim ela precisa ser reconfortada. Devemos alinhar o amor da mente com o amor do coração. Aí entramos em harmonia, em equilíbrio. Anita prosseguiu em sua linda reflexão. Ao retornar do seu estado de relaxamento, estava profundamente tocada por sua experiência mística.
Com o prosseguimento da terapia, ocorreram mudanças muito interessantes. A sensação de impotência começou a diminuir, sendo substituída por uma atitude de poder e fortalecimento pessoais. Sua depressão melhorou gradualmente e não houve recaída. Depois de ter sua experiência da verdade, Anita se sente menos oprimida pelos valores católicos tradicionais. Está mais confiante para redefinir o relacionamento com o pai, tarefa que assumiu com prazer. Sente mais amor por ele depois que sua experiência fez entender profundamente o importante papel que o amor representa na graça divina. Conseguiu também enxergar o pai mais claramente como uma pessoa com seus próprios medos e limitações e o perdoou. Recentemente, Anita contou-me que sua experiência de acessar diretamente a verdade resultou num benefício inesperado. Descobriu que tem habilidade para a cura. Percebeu, por exemplo, que a febre dos filhos cedia ao seu toque. Está se aprofundando nesse campo e sente que se encontra no verdadeiro início de um longo, maravilhoso e excitante caminho. A verdade é que a superação de obstáculos e dificuldades acelera o progresso espiritual. As dificuldades mais sérias de uma existência, tais como doenças psiquiátricas graves ou deficiências físicas, podem ser encaradas como chances de progresso, não de atraso. Na minha opinião, as almas mais fortes escolhem carregar os fardos mais pesados, porque eles proporcionam grandes oportunidades de crescimento. Se compararmos uma existência a um ano letivo, existenciais com um maior número de problemas, podem ser considerados um ano de curso superior. Talvez por isso, as existências difíceis sejam lembradas mais frequentemente durante as regressões. As existências mais fáceis, os períodos de repouso, não costumam ser tão significativas. Vejo meus clientes conquistarem uma nova serenidade e confiança em sua vida, além da capacidade de perseguir o crescimento futuro. A percepção da realidade muda profundamente e a descoberta do próprio potencial e a capacidade de experimentar a alegria se expandem de modo expressivo. Às vezes, o que nos traz alegria é a superação do nosso medo de comunicar novas ideias ao mundo. Minha primeira experiência com uma lembrança vívida de uma existência passada ocorreu durante sessões de shiatsu para tratamento de dor crônica nas costas e no pescoço. Poucos meses antes da publicação de Muitas Vidas, Muitos Mestres, fui a um terapeuta de shiatsu por causa dessa dor. As sessões transcorriam em silêncio e eu usava esse tempo tranquilo para meditar. Na terceira sessão, alcancei um estado de relaxamento muito profundo. Enquanto o terapeuta trabalhava nos meus pés, fui surpreendido pela imagem de uma cena de outra época. Eu me encontrava desperto, consciente do meu corpo, mas estava assistindo e revivendo um filme na minha mente. Na cena, eu era mais alto e magro, usava uma pequena barba escura pontuda. Vestia um manto multicolorido e estava de pé no patamar externo de um estranho edifício. Olhando nos olhos daquele homem, descobri que era eu. Sentia suas emoções
Podia ver através de seus olhos. Não sei se era fantasia ou não, mas continuei observando, testemunhando. Estava numa época antiga. Um homem, um sacerdote, pertencia à hierarquia religiosa. O prédio era nitidamente geométrico, plano no topo com uma base mais ampla e as paredes inclinadas. Havia 7 ou 8 terraços com plantas crescendo pelos lados. Escadas largas ligavam os terraços em certos pontos. Eu me vi examinando as plantas e pensando: essas plantas parecem tropicais, mas não são encontradas em Miami. Muitas eram enormes e verdes. Eu nunca as vira antes. Lentamente, uma palavra surgiu em minha mente: zigurate. Eu não sabia o que significava. Ao olhar de novo para o sacerdote, tomei consciência de que, à medida que ascendia a uma posição de grande poder e autoridade, seu idealismo e espiritualidade iam sendo substituídos por um apego crescente a valores materiais. Era ouvido até pela família real. Em vez de usar sua posição para promover valores espirituais, fraternidade e paz para seu povo, ele a utilizava com ganância para o sexo e para obter um poder cada vez maior. Fiquei triste. Que desperdício! Todos aqueles anos de propósitos idealistas, estudos e esforços jogados fora por causa de desejos tão fortes e mundanos. Minha vida prosseguiu. O sacerdote morreu de velhice, sem recuperar as virtudes e o idealismo da juventude. Ao morrer, deixou para trás sua riqueza, o poder, o cargo e o corpo. Senti de novo uma imensa tristeza. Uma grande oportunidade tinha sido desperdiçada. Mais tarde, naquela noite, recordei a palavra zigurate. Pesquisei na enciclopédia. Zigurates eram templos da época sírio-babilônica, que tinham a mesma forma geométrica daquele que eu visualizara. Os jardins suspensos da Babilônia são um exemplo de zigurate. Fiquei chocado. Não me lembrava de ter estudado isso. Poucos anos depois dessa experiência, organizei um seminário de treinamento em regressão em Boca Raton, com duração de 4 dias. Participaram cerca de 30 terapeutas, a maioria psiquiatras e psicólogos de todo o país. Trabalhamos de 8 a 12 horas por dia, fazendo regressão uns com os outros. A intensidade de um sistema fechado como este, cheio de pessoas brilhantes e altamente carregadas de energia, me afetou. Tanto que, na segunda noite, acordei no meio de um sonho vívido. Mesmo consciente, o sonho continuava a se desenrolar, trazendo uma lembrança de vida passada. Naquela existência, eu aparecia como prisioneiro em algum lugar da Europa durante a Idade Média. Estava preso no que parecia um calabouço subterrâneo feito de pedra. Estava acorrentado à parede por um braço e sendo torturado por causa de minhas crenças, principalmente por ensinar temas ligados à reencarnação, que não era aceita naquele país católico. Meu torturador apenas cumpria ordens. Após vários dias de tortura, eu morri. Quando o sonho terminou, eu ainda me encontrava em estado de entorpecimento. Nesse estado altamente criativo,
Recordei a existência que vivenciara vários anos antes, quando fora um poderoso sacerdote no zigurate e abusara do meu poder para tirar proveito material. Então, ouvi uma voz. Quando teve a oportunidade de ensinar a verdade, você não o fez, disse a voz amavelmente. Depois, quando não tinha mais essa oportunidade, você o fez e morreu desnecessariamente. Na primeira vez, poderia, com facilidade e sucesso, ter ensinado muitas coisas sobre o amor. Na segunda, não avaliou bem o movimento de declarar sua crença. Agora, continua a voz falando de minha existência atual. Faça a coisa certa. Naquela hora, compreendi que parte do propósito da minha vida era transformar o medo em amor e sabedoria. Eu não poderia ter medo de ensinar. Envolvidos pela rotina da vida cotidiana, somos às vezes consumidos pela preocupação e ansiedade, tão concentrados em nosso status, aparência e com o que os outros pensam de nós, que esquecemos nosso eu espiritual, nossa verdade absoluta, nossa força interior. Ficamos tão preocupados em resguardar nossas reputações e posições, com tanto medo de ser manipulados pelos outros, de parecer loucos ou ingênuos, que às vezes perdemos a coragem de expressar nossos valores espirituais. Acabamos nos tornando medrosos demais para conhecer e experimentar nosso próprio amor e poder. Os tempos estão mudando. Cientistas com ideias novas e audaciosas não vão mais para a prisão como Galileu. A luta agora é mais interior e pessoal. A fronteira entre conceito intelectual e experiência mística direta está indefinida. Alguns médicos de uma famosa universidade me procuraram recentemente. Estavam trabalhando com um mestre taoísta chinês para ver se descobriu um meio de mapear, explicar e reproduzir a arte do Qigong, que promove a cura através de movimentos, meditação e trabalho energético. Um casamento do misticismo oriental com a ciência ocidental. Fui convidado para explicar o processo de regressão a vidas passadas, que é um componente essencial da modalidade de cura do Qigong. Com a minha chegada, esses homens de mente aberta também começaram a se dedicar à ideia da reencarnação. Muitos diálogos semelhantes vêm ocorrendo agora em todo o mundo. Físicos e psiquiatras estão se transformando nos místicos da década final do século. Estamos confirmando o que os primeiros místicos sabiam intuitivamente, que somos todos seres divinos. Soubemos disso durante milhares de anos, mas nos esquecemos. E para conhecer nosso poder e voltar para casa, temos que nos lembrar do que é realmente verdade. Temos que nos lembrar do caminho. Ouçam esse texto várias vezes. Vai nos auxiliar, vai te auxiliar, vai auxiliar o universo. Depois passaremos para o 10º capítulo, que é Enriquecendo a Sua Vida. Ouça bem esse texto, faça as práticas da regressão, vai mudar sua vida. Vai se sentir muito melhor, mais atuante, o aspecto divino do seu ser vai se manifestar. Tenha certeza. Peço que divulguem nosso trabalho, que é um trabalho de amor ao próximo,
Divulguem meu canal no YouTube, Catarina Garcia de Souza, com todos os vídeos e meditações que existem nele. Propaguem. Propaguem para seus amigos, grupos e familiares. Agradeço imensamente. Namastê.
Boa tarde a todos. Vamos continuar o livro de Brian Weiss, A Cura através da Terapia de Vidas Passadas, 9º capítulo. Abrindo a mente para o poder das experiências místicas. Recentemente, participei de um programa de entrevistas numa rádio de Cleveland. Ouvintes ligavam para expressar sua aprovação, partilhar experiências pessoais ou criticar. Lembro-me especialmente de uma mulher que, furiosa, afirmava que a hipnose era um pecado. Argumentei, perguntando por que então a Arquidiocese de Miami me mandava freiras e padres para hipnose, procurando ajudá-los a parar de fumar, perder peso ou reduzir o estresse. Mas não houve argumento que a convencesse. Por que a senhora ficou tão furiosa? Provavelmente porque a hipnose era novidade para ela e ameaçava suas crenças arraigadas de como as coisas deviam ser. Eu desafiava sua visão da realidade, sua compreensão do mundo. Quando conto essa história em meus seminários, sempre provoco risadas, mas muitos dos que riem se reconhecem na reação dessa senhora. É difícil aceitar uma ideia ou prática que vá contra aquilo em que acreditamos. Por outro lado, é importante pensarmos quanto a humanidade foi beneficiada por novas e ameaçadoras ideias que surgiram em alguma época da história. Em 1633, Galileu foi julgado pela Inquisição ao apresentar a teoria baseada em sua experiência científica direta e na observação com um telescópio de sua própria criação, de que a Terra girava sobre seu próprio eixo em torno do Sol. Dessa forma, Galileu refutava a teoria muito sustentada de que a Terra era o centro do universo. A Igreja condenou-o como herege e Galileu, para ser libertado, foi forçado a abjurar. Isaac Newton, que nasceu no dia da morte de Galileu, em 1642, aproveitou o trabalho do seu antecessor para desenvolver sua própria teoria. O trabalho de Newton foi bem recebido e o conceito de universo mudado para sempre. Apesar dos esforços da Igreja, a obra de Galileu foi por fim aceita e altamente louvada, abrindo caminho para novas perspectivas na ciência, na religião e na história do pensamento, transformando definitivamente a maneira de encarar a realidade. Se aquela senhora de Cleveland, em vez de sentir-se ameaçada, aceitasse a ideia de que a hipnose é capaz de curar, talvez tivesse aberto novas portas para outras possibilidades de crescimento. O mesmo pode acontecer com qualquer um de nós. Às vezes, com a terapia, entendemos que a mente tem um papel decisivo no processo de cura. Por mais preparados que estejamos, podemos descobrir que as principais lições são a abertura de nossas mentes e a transformação dos medos e limitações em força e alegria.
Para muitos de nós, a experiência de regressão revela que algumas das ideias que durante a vida assimilamos como crenças absolutas simplesmente não eram verdadeiras. Você pode se dar conta de que algumas dessas ideias interferiram sutil e imperceptivelmente no seu crescimento pessoal e no seu poder ou capacidade de se alegrar. Quando você se liberta dessas crenças, a velha maneira de ver e analisar as coisas desaparece e as possibilidades da vida parecem se expandir. Anita é uma dona de casa de 42 anos, de família italiana, com formação cultural religiosa bastante rígida. Quando me procurou, meio desconfiada, estava muito deprimida. Abatimento, sono desordenado, sensação de desamparo e desespero, falta de energia, se tratando com remédios. Ela se sentia oprimida pela família, por sua rígida formação religiosa, e especialmente pelo modo como essas duas forças pareciam ditar a sua conduta. Nossa primeira consulta, Anita timidamente conseguiu confessar que se sentia claustrofóbica e estagnada. Estava particularmente deprimida por causa de seu relacionamento com o pai, que insistia em se mostrar exigente e autoritário em relação à filha adulta. Anita sentia-se limitada pelas exigências do pai, mas ao mesmo tempo culpada pela própria raiva. Achava-se incapaz de enfrentá-lo e de remediar a situação por causa da rígida obediência filial imposta pela formação católica. Acima de tudo, Anita estava muito deprimida, muito perturbada, porque sua religião não aceitava a reencarnação, um conceito que ela acreditava piamente e que motivara sua vinda ao meu consultório. No início da regressão, algo incomum aconteceu. Quando abriu a porta para o passado, Anita não entrou numa outra vida. Em vez disso, foi para um lugar que parecia estar entre duas vidas. Era um jardim iluminado por uma luz dourada e repleto de guias sábios. De repente, aquela mulher retraída e formal começou a me ensinar verdades profundas sobre amor e sabedoria. Quando quiser reconfortar uma pessoa, não dê ouvido às suas palavras, que podem ser enganosas. Anita me aconselhou calmamente. Vá direto ao coração, direto ao seu sofrimento. As palavras podem parecer agressivas, mas mesmo assim ela precisa ser reconfortada. Devemos alinhar o amor da mente com o amor do coração. Aí entramos em harmonia, em equilíbrio. Anita prosseguiu em sua linda reflexão. Ao retornar do seu estado de relaxamento, estava profundamente tocada por sua experiência mística.
Com o prosseguimento da terapia, ocorreram mudanças muito interessantes. A sensação de impotência começou a diminuir, sendo substituída por uma atitude de poder e fortalecimento pessoais. Sua depressão melhorou gradualmente e não houve recaída. Depois de ter sua experiência da verdade, Anita se sente menos oprimida pelos valores católicos tradicionais. Está mais confiante para redefinir o relacionamento com o pai, tarefa que assumiu com prazer. Sente mais amor por ele depois que sua experiência fez entender profundamente o importante papel que o amor representa na graça divina. Conseguiu também enxergar o pai mais claramente como uma pessoa com seus próprios medos e limitações e o perdoou. Recentemente, Anita contou-me que sua experiência de acessar diretamente a verdade resultou num benefício inesperado. Descobriu que tem habilidade para a cura. Percebeu, por exemplo, que a febre dos filhos cedia ao seu toque. Está se aprofundando nesse campo e sente que se encontra no verdadeiro início de um longo, maravilhoso e excitante caminho. A verdade é que a superação de obstáculos e dificuldades acelera o progresso espiritual. As dificuldades mais sérias de uma existência, tais como doenças psiquiátricas graves ou deficiências físicas, podem ser encaradas como chances de progresso, não de atraso. Na minha opinião, as almas mais fortes escolhem carregar os fardos mais pesados, porque eles proporcionam grandes oportunidades de crescimento. Se compararmos uma existência a um ano letivo, existenciais com um maior número de problemas, podem ser considerados um ano de curso superior. Talvez por isso, as existências difíceis sejam lembradas mais frequentemente durante as regressões. As existências mais fáceis, os períodos de repouso, não costumam ser tão significativas. Vejo meus clientes conquistarem uma nova serenidade e confiança em sua vida, além da capacidade de perseguir o crescimento futuro. A percepção da realidade muda profundamente e a descoberta do próprio potencial e a capacidade de experimentar a alegria se expandem de modo expressivo. Às vezes, o que nos traz alegria é a superação do nosso medo de comunicar novas ideias ao mundo. Minha primeira experiência com uma lembrança vívida de uma existência passada ocorreu durante sessões de shiatsu para tratamento de dor crônica nas costas e no pescoço. Poucos meses antes da publicação de Muitas Vidas, Muitos Mestres, fui a um terapeuta de shiatsu por causa dessa dor. As sessões transcorriam em silêncio e eu usava esse tempo tranquilo para meditar. Na terceira sessão, alcancei um estado de relaxamento muito profundo. Enquanto o terapeuta trabalhava nos meus pés, fui surpreendido pela imagem de uma cena de outra época. Eu me encontrava desperto, consciente do meu corpo, mas estava assistindo e revivendo um filme na minha mente. Na cena, eu era mais alto e magro, usava uma pequena barba escura pontuda. Vestia um manto multicolorido e estava de pé no patamar externo de um estranho edifício. Olhando nos olhos daquele homem, descobri que era eu. Sentia suas emoções
Podia ver através de seus olhos. Não sei se era fantasia ou não, mas continuei observando, testemunhando. Estava numa época antiga. Um homem, um sacerdote, pertencia à hierarquia religiosa. O prédio era nitidamente geométrico, plano no topo com uma base mais ampla e as paredes inclinadas. Havia 7 ou 8 terraços com plantas crescendo pelos lados. Escadas largas ligavam os terraços em certos pontos. Eu me vi examinando as plantas e pensando: essas plantas parecem tropicais, mas não são encontradas em Miami. Muitas eram enormes e verdes. Eu nunca as vira antes. Lentamente, uma palavra surgiu em minha mente: zigurate. Eu não sabia o que significava. Ao olhar de novo para o sacerdote, tomei consciência de que, à medida que ascendia a uma posição de grande poder e autoridade, seu idealismo e espiritualidade iam sendo substituídos por um apego crescente a valores materiais. Era ouvido até pela família real. Em vez de usar sua posição para promover valores espirituais, fraternidade e paz para seu povo, ele a utilizava com ganância para o sexo e para obter um poder cada vez maior. Fiquei triste. Que desperdício! Todos aqueles anos de propósitos idealistas, estudos e esforços jogados fora por causa de desejos tão fortes e mundanos. Minha vida prosseguiu. O sacerdote morreu de velhice, sem recuperar as virtudes e o idealismo da juventude. Ao morrer, deixou para trás sua riqueza, o poder, o cargo e o corpo. Senti de novo uma imensa tristeza. Uma grande oportunidade tinha sido desperdiçada. Mais tarde, naquela noite, recordei a palavra zigurate. Pesquisei na enciclopédia. Zigurates eram templos da época sírio-babilônica, que tinham a mesma forma geométrica daquele que eu visualizara. Os jardins suspensos da Babilônia são um exemplo de zigurate. Fiquei chocado. Não me lembrava de ter estudado isso. Poucos anos depois dessa experiência, organizei um seminário de treinamento em regressão em Boca Raton, com duração de 4 dias. Participaram cerca de 30 terapeutas, a maioria psiquiatras e psicólogos de todo o país. Trabalhamos de 8 a 12 horas por dia, fazendo regressão uns com os outros. A intensidade de um sistema fechado como este, cheio de pessoas brilhantes e altamente carregadas de energia, me afetou. Tanto que, na segunda noite, acordei no meio de um sonho vívido. Mesmo consciente, o sonho continuava a se desenrolar, trazendo uma lembrança de vida passada. Naquela existência, eu aparecia como prisioneiro em algum lugar da Europa durante a Idade Média. Estava preso no que parecia um calabouço subterrâneo feito de pedra. Estava acorrentado à parede por um braço e sendo torturado por causa de minhas crenças, principalmente por ensinar temas ligados à reencarnação, que não era aceita naquele país católico. Meu torturador apenas cumpria ordens. Após vários dias de tortura, eu morri. Quando o sonho terminou, eu ainda me encontrava em estado de entorpecimento. Nesse estado altamente criativo,
Recordei a existência que vivenciara vários anos antes, quando fora um poderoso sacerdote no zigurate e abusara do meu poder para tirar proveito material. Então, ouvi uma voz. Quando teve a oportunidade de ensinar a verdade, você não o fez, disse a voz amavelmente. Depois, quando não tinha mais essa oportunidade, você o fez e morreu desnecessariamente. Na primeira vez, poderia, com facilidade e sucesso, ter ensinado muitas coisas sobre o amor. Na segunda, não avaliou bem o movimento de declarar sua crença. Agora, continua a voz falando de minha existência atual. Faça a coisa certa. Naquela hora, compreendi que parte do propósito da minha vida era transformar o medo em amor e sabedoria. Eu não poderia ter medo de ensinar. Envolvidos pela rotina da vida cotidiana, somos às vezes consumidos pela preocupação e ansiedade, tão concentrados em nosso status, aparência e com o que os outros pensam de nós, que esquecemos nosso eu espiritual, nossa verdade absoluta, nossa força interior. Ficamos tão preocupados em resguardar nossas reputações e posições, com tanto medo de ser manipulados pelos outros, de parecer loucos ou ingênuos, que às vezes perdemos a coragem de expressar nossos valores espirituais. Acabamos nos tornando medrosos demais para conhecer e experimentar nosso próprio amor e poder. Os tempos estão mudando. Cientistas com ideias novas e audaciosas não vão mais para a prisão como Galileu. A luta agora é mais interior e pessoal. A fronteira entre conceito intelectual e experiência mística direta está indefinida. Alguns médicos de uma famosa universidade me procuraram recentemente. Estavam trabalhando com um mestre taoísta chinês para ver se descobriu um meio de mapear, explicar e reproduzir a arte do Qigong, que promove a cura através de movimentos, meditação e trabalho energético. Um casamento do misticismo oriental com a ciência ocidental. Fui convidada para explicar o processo de regressão a vidas passadas, que é um componente essencial da modalidade de cura do Qigong. Com a minha chegada, esses homens de mente aberta também começaram a se dedicar à ideia da reencarnação. Muitos diálogos semelhantes vêm ocorrendo agora em todo o mundo. Físicos e psiquiatras estão se transformando nos místicos da década final do século. Estamos confirmando o que os primeiros místicos sabiam intuitivamente, que somos todos seres divinos. Soubemos disso durante milhares de anos, mas nos esquecemos. E para conhecer nosso poder e voltar para casa, temos que nos lembrar do que é realmente verdade. Temos que nos lembrar do caminho. Ouçam esse texto várias vezes. Vai nos auxiliar, vai te auxiliar, vai auxiliar o universo